Olá, bom dia. Então, meninas, vamos começar hoje falando de alegria. Então, já estão chegando aí, sejam bem-vindas. E hoje nós vamos continuar falando sobre o fruto do Espírito. E nós começamos falando que o Espírito Santo em nós, ele faz frutificar o amor. E o amor vem como na lista o primeiro, depois seguido da alegria. E a gente vai estudar hoje sobre a alegria. Então sejam bem-vindas, ficamos com um desafio, de buscar as pessoas difíceis para demonstrar com palavras e com atitudes alguma expressão de amor. E hoje vamos falar sobre a verdadeira alegria. O que significa ela? Então vamos lá. A alegria, na perspectiva de Deus, não significa a mesma coisa que felicidade. É bem diferente, né? Nosso conceito humano. Porque felicidade é um estado de sucesso, de prosperidade que está relacionado às circunstâncias e depende das circunstâncias. Eu posso ficar mais feliz ou menos feliz. E se tudo vai bem, nós ficamos mais felizes. Já diferente do que a gente vai ver aqui com relação à alegria, ela é constante, ela é algo mais perene. Nós vamos ver aqui a felicidade, ela é ilusória, se a gente vê na perspectiva de que a alegria é uma dádiva. Então, ou seja, não é roubada de nós. A felicidade, a gente já viu a diferença. E ela começa, a autora falando que um dos primeiros motivos da nossa alegria está lá em Isaías 61:10, que diz: regozijai-me-ei, ou alegrar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Então, ele diz, regozijar-me-ei, alegrar-me-ei no muito, não é pouco, no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Essa é a nossa maior razão de sermos alegres e muito alegres, segundo Isaías. Então, a salvação é um grande motivo para estarmos alegres. Aí, e a gente pode observar, quando alguém está dando um testemunho da sua salvação, nunca fala triste, sempre fala com muita alegria. Porque exatamente é alegrar porque Deus me alcançou. E uma coisa interessante que eu lembro bem, na minha conversão, eu lembro exatamente o momento. Eu estava na praça Clementino Procópio e um grupo evangélico dos Estados Unidos chamava Light. Eles vinham ao Brasil fazer uma turnê evangelística. Eles cantavam em cima de um caminhão, depois pregavam. E naquela tarde eu fui convidada. E eu me lembro muito bem que eles faziam uma peça em que tinha um coração que era dado para uma pessoa, para outra. Aí o coração era dado para um amigo, aí o amigo depois traía a confiança. Aquela pessoa que deu seu coração se entristecia. Aí depois a pessoa entregava o seu coração para as bebidas, e aí se alegrava, e tinha aquele pico de alegria, depois se entristecia porque o efeito passava, depois ele experimentava as drogas, depois ele entregava para uma menina, esperando que, amando alguém, tendo um relacionamento, ele estaria pleno, aí de repente aquela menina devolvia o coração para ele, e cada vez esse coração ele era machucado. E aquilo me constrangeu, porque eu vi que essa é a realidade na nossa vida. Nós colocamos o nosso coração, a nossa expectativa de alegria em muita coisa que está fora do propósito de Deus. Até que Deus entra na nossa história e pega o nosso coração. Como naquela peça, ele restaurou o coração. E a gente que assistia ali, a maioria chorava. E aquele rapaz, ele tinha um encontro, aparecia o personagem Jesus, restaurando o coração dele, devolvendo aquele coração novo.
E é exatamente o que Isaías diz. E daquele dia para frente, a minha vida não foi mais a mesma, porque eu ficava sempre pensando, há uma solução, há uma expectativa de alegria, de felicidade, mas não está como ele procurava em alguma coisa lá fora. Está em Deus. E Isaías constatou isso aqui, que a gente leu aqui em Isaías 61, 10. Anote e medite depois. Esse é o nosso grande e maior motivo da nossa alegria. E vem seguido também das promessas de Deus. Na Bíblia tem em torno de 8.000 promessas de Deus para nós. Ou seja, 8.000 promessas é fonte de alegria se nós tivermos o hábito. Que isso não é coisa só para criança, não. Mas se a gente tiver o hábito de decorar versículos, e a gente começar a decorar versículos sobre alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Aquele outro versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrar-se no Senhor. Então, se nós pegarmos em torno de 8.000 promessas de Deus sobre a alegria, isso já seria a grande fonte para nos abastecer. Até outra dica também que ela dá, eu achei interessante, aquelas caixinhas de promessas que a gente usava muito antes. A gente usá-la para fazer o culto doméstico. Então, cada pessoa da família pegar uma promessa, meditar naquela promessa. Aquela promessa ela pode ser, né, um combustível, pode chegar exatamente num dia que nós estamos precisando. Então, nós podemos recorrer a isso. E ela até fala que a alegria não precisa estar em dias bons, em dias fáceis. E ela fala aqui de Romanos 8, 28. Acompanhe, anote no caderno de vocês. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou repetir. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridas, esse versículo aqui, em Romanos 8, 28, ela lembra até de Mary, uma amiga dela, que sofria de uma doença, e essa doença provocava fortes dores, e ela dizia que Mary se alegrava na gratidão. E eu lembrei de Marília, amiga nossa, da nossa igreja. Marília tem o problema de saúde dela desde os 11 anos de idade, que é uma artrite crônica, uma reumatoide crônica, e ela sente dores nesse período frio. Eu sou testemunha, muito de perto, já pude ver a dificuldade dela de levantar, e em tempos frios mais ainda, mas ela continua atuando no nosso grupo de auxiliares, nos Gideões, na igreja, né, como médica, como professora, sempre atuando na família. E a gente vê que nem sempre ela chega perto de nós, eu posso dizer isso, se queixando, murmurando, reclamando. Não, muitas vezes com alegria, muitas vezes servindo a Deus e aconselhando como pediatra e servindo como serva de Deus, igual a amiga da autora. Então, acreditar que a alegria de Deus é a nossa força, e se a gente memoriza isso nos dias mais difíceis, a gente vai acreditar exatamente nessa palavra. Todas, não são algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei o que você está atravessando. Você pode dizer, José, é muito difícil me alegrar. E a gente não está dizendo que é fácil. A gente está dizendo aqui, pela palavra, que é possível. Então, se a gente for agora para Salmo, eu amo esse versículo. Anotem aí se vocês não têm grifado na Bíblia de vocês. Salmo 16, vamos lá. Salmo 16, 11. Olha o que o salmista Davi diz depois de muitas lutas. E Davi passava tribulações. Você sabe que ele não só passou tempo fácil, ele passou tempos bem difíceis. Ele diz:
Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Perpetuamente. Então, queridas, alegria é no futuro. Alegria, nossa, é em Cristo. Todo esse estresse, sofrimento, tudo será recompensado. Tudo vai concorrer para o bem. Até as nossas lutas na vida, eu digo isso, você também deve dizer, elas são ou foram pedagógicas. Elas nos levaram mais para perto de Deus, elas nos ensinaram muito. E além de tudo, o nosso foco não pode ser no problema de hoje, mas na solução do amanhã. Tinha até um corinho que a gente cantava na mocidade, dizia assim: céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar lá no céu. Nós perdemos muito essa perspectiva do céu. Quando ele fala aqui, na tua destra há delícias perpetuamente, ele fala na perspectiva do céu. Não é a gente focar aqui, é a gente entender que ele nos fará ver caminhos de vida. Na presença de Deus há plenitude de alegria, é uma alegria plena. E na destra do Senhor há delícias perpetuamente. Só que parece que a gente inverteu e parece que a gente está investindo tudo aqui na terra, porque parece que a gente vai morar perpetuamente, eternamente na terra, e não é. A gente está perdendo muito esse foco, por isso talvez a gente está perdendo a alegria, né? Então vamos falar sobre o que nos ajuda a manter essa alegria. Ela dá um exemplo aqui no livro de sacrifício de alegria, um primeiro ponto importante. Ela disse que estava passeando com o esposo Tom num parque, depois de conhecer uma igreja que eles foram pregar, e eles viram a natureza como uma obra artesanal de Deus, através de um riacho que havia lá no parque, e eles perceberam que tinham colocado muitas pedras grandes, irregulares, e que redirecionavam o curso desse riacho. E uma coisa interessante é que eles ficaram contemplando e perceberam sons de alegria naquele percurso desviado que o riacho fazia. E ela disse que interessante, o fluxo do riacho, apesar, né, das pedras que colocaram no caminho, é um retrato da vida real. Eu fiquei curiosa. E na leitura ela diz que se maravilharam porque um empecilho tão traumático que foi colocado lá era capaz de produzir encanto. E aí ela falando disso, eu me lembrei de um autor, Viktor Frankl, que ele fala que há sentido no sofrimento, que sofrimento pode trazer sentido de conquista, triunfo e sacrifício. E nós damos um significado a esse sofrimento quando quem sofre se torna uma pessoa melhor. E quando ela fala do som de alegria que o riacho produzia, eu me lembrei que assim é na nossa vida. Quando a gente autotranscende para amar alguém, para fazer uma obra, um trabalho bem feito para alguém, né? Que a gente quer deixar a nossa marca, o nosso legado. Quando nós temos uma causa a defender, a consagrar como cristianismo, essa autotranscendência, nós saímos de nós mesmos, dos nossos problemas, das nossas preocupações, das nossas falhas, nosso perfeccionismo. Às vezes a gente sofre até com coisa pequena, aparência, né? Meu Deus, porque meu cabelo não está maravilhoso hoje, eu não vou sair de casa, né? A gente perde de ter momentos tão alegres porque não cuidou, não fez a unha, então não vou para tal lugar. Meu Deus, como Deus aqui está nos desafiando a nós olharmos mais para fora, para os sons que produzem alegria, aos sons de alegria, a obra artesanal de Deus. Gente, todo dia a gente pode encontrar encanto.
mas não está dentro de nós. Se focarmos muito dentro de nós, nós vamos encontrar exatamente isso. É cobrança, é ansiedade, medos, muitas vezes irritação, às vezes até insatisfação. E aí nós vamos, de repente, nos deparar na vida e já estamos, talvez num momento desse, com muitas preocupações, desapontamentos, crises, aflições, até tragédias, lutas. Mas se a gente for lá para João 16, 33, o nosso Deus não nos enganou. E ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando ele diz, em mim tenhais paz, no mundo passais por aflições. Ele não diz talvez, pode ser que você passe. Não. No mundo passais por aflições. Mas alegre-se, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu não fiquei preso no madeiro. Esse é o nosso Deus, queridas. Esse é o nosso Deus. Quais são nossas pedras inquietadoras? Será que as pedras no nosso riacho têm produzido sons de encanto, de admiração, de louvor a Deus ou de murmuração? Será que temos nos tornado mulheres rixosas, queixosas? E Jesus, ele deseja que a nossa alegria seja completa. E para fechar hoje, vamos para João 16, anota aí, 24. João 16, 24, o desejo de Cristo para nós é esse. João 16, 24. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Tudo que a gente pedir, se for da boa, da agradável e perfeita vontade de Deus, Ele se alegra na nossa alegria. Para que a nossa alegria, Ele diz, para que a vossa alegria seja completa. Assim como a gente se alegra de fazer algo de bom para um filho, nós humanos. E a Bíblia diz que quem é o pai que o filho pedindo um pão, ele vai dar uma pedra? Jamais. E ele diz, quanto mais vosso Pai Celestial. Ele se alegra com a nossa alegria, está aqui, né? Ele se alegra e ele diz, eu sei que vocês vão passar por tribulação nessa terra, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele diz lá, né, que a gente leu em Salmo 16, 11, para que a nossa alegria seja constante. Ele diz aqui, Salmo 16, 11, tu me farás ver os caminhos da vida. Davi dizia, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias, delícias, perpetuamente, por toda a vida, queridas. Ainda que hajam aflições, perdas, estresse, sofrimento, isso não deveria, mas às vezes consegue roubar nossa sensação de alegria. Eu sou normal, você é normal, nós somos roubados. E eu lembro de uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, na Consciência Cristã, há muitos anos atrás, no Carnaval, que ele falava sobre os ladrões da nossa alegria. Eram 5, e eu lembro aqui de alguns. Faltou uma, vê se vocês lembram. Circunstâncias, rouba nossa alegria, pessoas, ansiedade e materialismo. Então, são 5. Quem lembrar da outra, põe aí. 5 ladrões da nossa alegria. Quando a gente foca muito nas circunstâncias, ou a gente foca muito a nossa alegria nas pessoas, ou na ansiedade de querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, ou nas conquistas materiais. E aí vocês vão depois lembrar qual é o 5º ladrão da nossa alegria. E a solução, para nos despedir, fixar os olhos, o olhar em Deus. Está lá no Salmo 121. De onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. É de lá que virá meu socorro. Então, precisamos agradecer a Deus até pelas dores que temos vivido. Porque nós podemos olhar para cima e dizer: a alegria vem do Senhor. E aí, queridas, nós temos no Novo Testamento mais de 70 referências de versículos que nos exortam a sermos alegres. Então, quando não somos alegres, se isso não fosse tão importante, na ceia, Jesus nos dizia: meu gozo esteja em vós. Na última ceia, anotem em João 15:11 e meditem. Jesus celebrou a ceia com seus discípulos e disse: para que o meu gozo esteja em vós. Jesus celebrou a ceia como motivo de alegria. Nos últimos instantes de Jesus, ele se importou com a nossa alegria. E por isso, mais de 70 referências nos exortando como um mandamento para sermos alegres. Então, meninas, sábado nós vamos ter aquele tempinho esticado, tá? De 8 a 8h30. E como nós estamos estudando a alegria, sábado de 8, venham com um caderno e lápis e Bíblia, claro, que eu vou fazer um parêntese para falar sobre contentamento, tá? Eu vou fazer um resumo de uma sequência de devocionais que eu aprendi com Naná, tá? Eu e minhas amigas com Naná Castilho, sobre o livro de Filipenses, quando ela fala sobre o contentamento. E se a gente está falando do fruto do Espírito, que reflete na nossa alegria, contentamento é prima legítima da alegria. E aí eu vou fazer um parêntese. Nós vamos ter de 8 a 8h30 para estudar sobre o contentamento. Ok? Até sábado de 8 horas, se Deus permitir.